Bom dia, eu me chamo Larissa Crossi e essa é mais uma mensagem do dia que o Senhor traz para nós nessa manhã, ao meu e ao seu coração. Alegre-se, pois grandes coisas o Senhor tem operado em nosso meio. Se você é novo aqui no canal, talvez essa mensagem até fale o teu coração de uma forma diferente, mas o que eu quero falar contigo é de degrau em degrau, é de passo em passo, é de glória em glória, que nós vamos alcançando até combater o bom combate. Não desista, porque o Senhor nunca desistirá de você. Aproveita para se inscrever, deixar seu like, seu comentário e compartilhar essa mensagem para mais pessoas. Eu sozinha não consigo, mas eu tenho certeza que cada um me ajudando aqui, nós iremos crescer juntos para a honra e glória do Senhor, amém? Nós temos aprendido aqui sobre o livro de Esther. Quanta coisa o Senhor tem nos ensinado. Nós temos falado sobre as atitudes de Esther, o despertar espiritual de Esther. Nós temos falado sobre a fidelidade de Mordecai e sobre agora a colheita. E nós vamos ler aqui hoje no capítulo 7 sobre a sentença que finalmente chega para Amã. Mas eu já quero falar que a palavra do Senhor nunca será para o nosso ego crescer. Infelizmente, muitas pessoas pegam da Bíblia, pegam dos versículos bíblicos para poder inflar o seu próprio ego, para poder engrandecer o seu próprio eu. E se você já pegou essa linha ou ainda pega, eu preciso te falar que em nome de Jesus, não é isso que Deus quer. Jesus, eu sempre gosto de falar e volta e meia decifrar esse versículo. Na palavra do Senhor vai falar lá no Novo Testamento que Jesus, mesmo sendo Deus, não usou com usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se humilhou, assumindo forma de servo, tornando-se semelhança de homem e sendo reconhecido em figura humana. E a si mesmo se humilhou, sendo obediente até a morte de cruz. Sobremaneira que o teu nome foi exaltado, está acima de todo nome, para que todo joelho se dobre, nos céus e na terra e debaixo da terra, e reconheço que Jesus é o nosso Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus poderia se apresentar como Deus, mas ele escolheu se colocar como humilde, como igual. Eu fico muito triste quando vejo pessoas crescendo até no meio cristão e com isso, com a fama, elas mesmas acabam se perdendo. Porque o nosso ego vai querer sim um reconhecimento, vai querer sim falar, olha como Deus foi fiel comigo, quando eu não tinha nada, ninguém me via, agora que eu tenho, todo mundo quer. O nosso ego vai fazer isso, mas Jesus nunca vai querer que a gente inflame o nosso ego, mas sim que a gente reconheça que tudo é para um propósito, para outras pessoas se despertarem, para outras pessoas acordarem e para que o nome do Senhor seja glorificado, amém? E por que você está falando tudo isso, Larissa, antes de ler o capítulo 7 de Esther? Porque o capítulo 7 de Esther vai falar sobre a volta que o mundo deu. A forca que o próprio Amã construiu para poder matar Mordecai, ele vai morrer nessa própria forca. E o que eu quero que vocês compreendam é que Mordecai nunca parou de ser fiel ao Senhor. Mordecai nunca ficou parado de braços cruzados. Um evangelho verdadeiro vai sempre nos ensinar a estar em movimento. Um evangelho verdadeiro vai sempre nos ensinar a sermos confrontados. Um evangelho verdadeiro nunca vai querer a nossa própria justiça, mas esperar na justiça do Senhor. E quando essa justiça vier, é o nome de Deus que é glorificado. Fuja deste evangelho onde fala, porque você vai ver, porque eu vou vencer, e que as pessoas verão, e verão o que Deus fez na minha vida. Se isso está inflando o seu ego, pare, mude o disco, vá para o joelho, quebrante o teu coração,
Nós aprendemos isso quando nós lemos o livro de Daniel, quando nós lemos o livro de Joel, sobre um jejum, um coração quebrantado, que jejua, que se prostra ao Senhor. E aí, quando eu e você, porque ai de mim se eu não buscar ao Senhor, tá, gente? O meu ego também fala muito alto. Mas quando eu e você, quando nós conseguirmos entender isso e caminhar nessa linha a qual Jesus nos mostra, aí o Senhor vai falar, agora a Larissa, agora você, agora nós estamos preparados para receber aquilo que Deus tem. Amém? Então aqui no capítulo 7 vai falar que veio, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Ester. No segundo dia, durante o banquete do vinho, disse o rei a Ester, qual é a tua petição, rainha Ester? O que pedi, eu te darei. O que desejas? Cumprir-se-ei ainda em te dar metade do meu reino, se assim você quiser. Então respondeu a rainha Ester e disse, se perante ti, ó rei, achei favor, e se bem aparecer ao rei, desce-me por minha petição a minha vida e pelo meu desejo a vida do meu povo, porque fomos vendidos, e eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. Se ainda como servos e como servas nos tivesse vendido, eu iria me calar, porque o meu inimigo não merece que eu moleste o rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Ester, quem é esse e onde está esse cujo coração instigou a fazer assim? Respondeu Ester, o adversário inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. O rei no seu furor se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. Amã, porém, ficou para rogar por sua vida à rainha Ester, pois viu que o mal contra ele já estava determinado pelo rei. Tornando o rei do jardim do palácio à casa do banquete do vinho, Amã tinha caído sobre o divã em que se achava Ester. Então disse o rei, acaso teria ele querido forçar a rainha perante mim na minha casa? Tendo o rei dito essas palavras, cobriram o rosto de Amã. Então disse Arbona, um dos eunucos que servia o rei, eis que existe junto à casa de Amã a forca de 50 côvados de altura que ele preparou para Mordecai, que falara em defesa do rei. Então disse o rei, enforcai-o nela. Enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se aplacou. Então, nós vemos aqui que a colheita veio para Mordecai e veio também para Amã. Vimos que no capítulo 6, a colheita veio primeiro para Mordecai. Honra. Aquilo que seria para Amã a morte de Mordecai virou honra para Mordecai. Aquele que o próprio Amã pensou em enforcá-lo e matá-lo, o próprio Amã teve que honrar ele. Assim aconteceu no capítulo 7, a colheita de Amã. Começou a vir no capítulo 6, onde Amã se sentiu humilhado em ter que honrar Mordecai, e finalizou com a própria vida de Amã. Aquilo que ele tinha tramado contra Mordecai se veio sobre ele. Ester, a estratégia que Ester fez e teve não foi pela própria força dela, não foi pelo ego dela, foi pelo próprio Senhor, de preparar uma mesa perante os inimigos, onde ela expôs, ela não apontou o dedo, ela expôs a situação do povo dela. Ester estava tão focada em fazer aquilo a qual o Senhor tinha determinado para ela, que o próprio rei perguntou de novo, Ester, o que você quer? Você quer metade do meu reino? Se você quiser, eu vou te dar. E Ester foi e falou, não foi para isso que Deus me trouxe aqui. Não foi para ganhar metade do teu reino, mas foi para dar livramento para o meu povo. Foi para isso que o Senhor me escolheu. Quando Ester se despertou espiritualmente, quando nós falamos no áudio de segunda-feira, do despertar espiritual que Ester teve, depois Ester se preparou com as armas espirituais do jejum e da oração. E com isso, Ester já estava madura para se apresentar perante o rei. E é esta minha oração que eu vou fazer agora,
para que durante a nossa trajetória nós possamos nos despertar espiritualmente, nós possamos nos preparar espiritualmente e nós possamos estar maduros o suficientes, porque vai vir bandejas, veio bandejas também para Esther. Esther poderia pensar, não há nada demais, o rei está me oferecendo também metade do reino dele. Mas esse não era o foco de Esther. Então que nós não venhamos perder o nosso foco, que nós venhamos entender que aquilo que está nas nossas mãos é porque o Senhor nos confiou. Senhor, muito obrigado, Pai, por esta palavra, por esse encorajamento, pelo Senhor estar nos ensinando aqui neste livro de Esther tantas coisas, tantos despertar, pessoas que serão como Mordecai em nossas vidas, para nos repreender em amor, para nos despertar espiritualmente, para falar a verdade aos nossos corações. E que o Senhor nos livre de amigos como os amigos de Amã, que fizeram... Amã não tinha, nem pensava na cabeça de Amã fazer uma forca para Mordecai, mas os amigos deles fizeram isso, falaram isso, e Amã foi guiado pela vaidade, pelo ego, e assim escutou os amigos dele e fez essa forca, sendo que essa forca ele mesmo morreu. Que o Senhor nos livre desses tipos de amigos, que o Senhor nos livre desse ego inflado de Amã e que nós possamos, Pai, vencer as nossas batalhas como Esther venceu, como Mordecai venceu, na fidelidade, no despertamento espiritual, nas armas espirituais e sermos guiados para aquilo que o Senhor tem para nós. E no momento que eu oro, eu sinto no meu espírito de falar e liberar para algumas pessoas que é tempo de se despertar espiritualmente. Não é mais tempo de você ficar estagnado. O Senhor te escolheu e o Senhor te chama para um propósito. E não fique perguntando, não fique falando com Deus as desculpas do teu coração. Ao invés de falar, mas quem sou eu, aonde eu serei usado, ninguém me dá oportunidade na igreja, talvez ninguém me dá um microfone. O Senhor não quer desculpas, o Senhor quer sua disponibilidade, o seu coração contrito. Que você venha finalizar essa semana, que você venha finalizar esse áudio, entendendo e compreendendo aquilo que o Senhor tem te chamado e te escolhido. Em nome de Jesus, amém.